Seja muito bem-vindo a mais um passeio pelo sul do Brasil, no nosso estado, Santa Catarina. E a nossa partida hoje acontece em nossa casa, em Indaial, uma cidade que cresce às margens do rio Itajaiaçu e que você pode conhecer melhor no vídeo que está fixado aqui no card. O trajeto de hoje representa um ponto de transição. Logo à frente passaremos por debaixo da BR-470 para acessarmos a SC-477, onde iniciaremos para valer o nosso passeio. Na verdade, este percurso foi gravado no dia 14 de janeiro de 2026, apenas por questão de segurança, como sempre fazemos em nossas viagens. E neste caso o destino era a abertura da 41ª Festa Pomerana, que também está fixado aqui. No entanto, naquela tarde, a paisagem e a luz estavam em uma harmonia tão perfeita que decidimos: este passeio precisa ser compartilhado. E pode acreditar, se o resultado fosse apenas mediano, não incluiríamos este trecho para a pauta de hoje. Mas como somos exigentes com a qualidade do que entregamos a você, de antemão asseguramos que vale muito a pena permanecer conosco até o fim. Para muitos que já nos acompanham, talvez o caminho não seja uma novidade, afinal são rotas conhecidas, mas ainda assim fica o convite: acomode-se e venha sentir o sul do Brasil através do nosso olhar. Nós somos Denise e Brito e neste episódio da série Dirigindo Santa Catarina, o nosso olhar se volta para o percurso que conecta Indaial a Pomerode, tendo como protagonista a cidade de Timbó. Portanto, seja muito bem-vindo à Pérola do Vale. Você está na capital catarinense do cicloturismo. No trajeto de hoje atravessaremos uma das áreas mais emblemáticas do Vale do Itajaí por vias que serpenteiam o relevo suave da região, entre áreas de forte tradição industrial e bairros tradicionais, até cruzarmos o limite com o Rio dos Cedros, onde aproveitamos para te mostrar o acesso ao famoso Morro Azul. Mas sobre este ícone gigante falaremos mais à frente. Porque agora vale ressaltar a você que está chegando hoje na carona que o nosso canal não é um vlog turístico com roteiros prontos ou paradas comerciais. O que fazemos é uma viagem mais documental, humana, guiada por histórias, geografia, curiosidades e pelas surpresas que o caminho resolve eventualmente revelar. E por falarmos em curiosidade, você sabia que Timbó, apesar de ser amplamente conhecida pela influência alemã, teve sua base de colonização fortemente marcada por imigrantes italianos? Pois é, e essa curiosidade surge justamente no momento em que passamos os limites de Indaial com Timbó e oficialmente entramos em um território marcado por imigrantes vindos especialmente da Lombardia e do Vêneto. Eles trouxeram a experiência da agricultura familiar e o forte senso de comunidade. Aqui, a organização germânica e a alma italiana não se chocaram. Elas se somaram para moldar uma das cidades com melhor qualidade de vida do país. A origem do nome Timbó guarda uma história fascinante. O naturalista alemão Fritz Müller, colaborador de Charles Darwin, estudou profundamente a nossa flora e catalogou a planta Timbó. É uma leguminosa da qual se extrai a rotenona,
que é um princípio ativo altamente tóxico, usado pelos indígenas para atordoar os peixes. Mais tarde, essa substância serviu de base até para inseticidas usados na Segunda Guerra Mundial. O nome da cidade é, portanto, uma homenagem à força da natureza nativa. Essa história moderna começou a ganhar cor em 1869, mas se consolidou a partir de 1875, com famílias que traziam a coragem de recomeçar. Timbó foi oficialmente emancipada em 25 de março de 1934, deixando de ser um distrito de Blumenau para escrever sua própria história de autonomia. Hoje, com um pouco mais de 45 mil habitantes e uma densidade demográfica em torno de 382 por quilômetro quadrado, o município se destaca pelo planejamento. É uma cidade que escolheu crescer sem romper com a paisagem. Inclusive, te convidamos a observar a organização e a limpeza. Nas áreas urbanas, onde vivem 92% dos timboenses, a limpeza é evidente. Por aqui, as pessoas também tratam o espaço público como uma continuidade do privado. E há um detalhe que sempre nos chamou a atenção: por aqui não se vê cerca elétrica. Para quem está em grandes centros urbanos, como foi nosso caso, entende o que significa morar onde o que parece impossível faz parte do cotidiano. A real sensação de segurança. Geograficamente, Timbó está no coração do Vale Europeu, tendo Indaial ao sul, Pomerode a leste, Rio dos Cedros e Benedito Novo ao norte, e ao oeste está Rodeio, a capital catarinense dos Trentinos. E por falarmos em Vale Europeu, você sabe o que define de fato essa denominação? Muitas vezes o conceito é confundido com toda a região serrana ou limitado apenas a Blumenau. Na verdade, o Vale Europeu é uma região turística oficial conhecida por sua rica herança cultural e arquitetônica, resultante da imigração de povos europeus, especialmente alemães, italianos e poloneses. Essa tradição e esses costumes mantidos até os dias atuais são compreendidos como um pedaço da Europa no sul do Brasil e é composto por 12 cidades. São elas Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. Um detalhe curioso é que, embora o roteiro de cicloturismo passe por 9 dessas cidades, a região turística oficial Vale Europeu engloba todas essas 12 que citei agora. Todas elas formam esse conjunto não apenas pela arquitetura em chaimel ou pela gastronomia, mas pelo relevo que remete às colinas europeias. Não à toa, Timbó é o coração deste projeto, sendo o ponto de partida do primeiro roteiro de cicloturismo planejado no país. Um percurso que soma cerca de 300 quilômetros, incluindo estradas de terra e cidades charmosas. Por aqui, a economia que nasceu da força da agricultura transformou o município em uma potência industrial do estado, mas sem perder a sua alma bucólica. Toda essa riqueza e vitalidade transbordam em suas festividades no pavilhão de eventos Henri Paul,
um dos grandes cartões postais da cidade, a comunidade se encontra para celebrar. Em outubro, a festa do imigrante transforma Timbó em um grande palco de celebração às raízes europeias. Já a Expo Timbó, que acontece geralmente em abril, mostra a força do empreendedorismo local, unindo o agronegócio à tecnologia industrial. E claro, como capital catarinense do cicloturismo, a cidade não poderia deixar de fora a Expo Bike, que ocorre normalmente em novembro, atraindo apaixonados pelo pedal de todos os cantos. Ao chegarmos ao centro, passamos pela Praça Central, onde o Teatro Municipal e o letreiro turístico dão as boas-vindas. Mas este espaço é muito mais do que um ponto para fotos, é o coração da convivência timboense. Essa praça é um organismo vivo. Ela se transforma ao longo do ano, ganhando cores e decorações temáticas deslumbrantes, seja na magia do Natal ou no encanto da Páscoa. É aqui onde as famílias se encontram e os eventos acontecem. Timbó é, de fato, um exemplo raro de equilíbrio. O município soube fazer a transição para um polo tecnológico de ponta com um parque fabril moderno que gera riqueza sem sufocar a paisagem ou a qualidade de vida. É o desenvolvimento caminhando de mãos dadas com a preservação. O planejamento da cidade permitiu que áreas industriais modernas se desenvolvessem sem sufocar o dia a dia urbano. São empresas de ponta que geram riqueza, mas que permanecem integradas à paisagem organizada que vemos por aqui. Hoje o município ostenta um dos maiores parques fabris do estado, com destaque para o setor metalmecânico, têxtil e eletrônico, abrigando indústrias que são líderes nacionais em seus segmentos. Mas o que realmente impressiona é que, mesmo sendo uma potência industrial, Timbó ainda se destaca na produção agrícola, provando que o desenvolvimento urbano pode sim caminhar de mãos dadas com a preservação do seu lado bucólico e rural.
Se você se afastar um pouco do centro, verá paisagens que parecem verdadeiras pinturas. Toda essa harmonia acontece em um relevo protegido pelos contrafortes da Serra do Mar.
E aqui chegamos ao acesso do Morro Azul, que com seus 758 metros de altitude é a sentinela do vale. É para lá que muitos seguem na penumbra da madrugada para um nascer do sol inesquecível, onde o horizonte revela uma vista que abraça tanto Timbó quanto Pomerode. Enquanto seguimos, adentramos ao limite de Rio dos Cedros, e nessa viagem documentamos Timbó não apenas como um caminho, mas como um elo entre culturas, uma cidade organizada, limpa, estruturada, onde a sensação de segurança é real, assim como em todas as suas vizinhas. Te convidamos a seguir viajando conosco pelo belo e encantador sul do Brasil, pois no próximo episódio a estrada nos levará definitivamente a Pomerode, a cidade mais alemã do país. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve, porque enquanto estivermos na estrada, teremos sempre histórias para contar.